E aí, meus leitores, tudo certinho com vocês? Olha eu aqui de volta. E olha como tá vindo rápido esses capítulos. Essa semana eu vou estar com uma boa folga. E eu vou conseguir botar essa leitura em dia, promessa. Então, sem mais delongas, vamos para o capítulo 32 da segunda parte. Capítulo 32 da segunda parte, A Procura. Hunt sabia o que estava por vir quando o falcão deixou a porta para o calabouço aberta. Sabia que seria ruim quando foram largados novamente no chão imundo. Ran resmungando com a dor que aquilo causava a seu braço. Tudo isso para que Hunt fizesse a vontade de Rigelos, minando sua determinação pouco a pouco, fazendo com que não só ele, mas os machos ao seu lado também sofressem, desgastando-o até chegar ao ponto em que implorasse para que parassem, oferecesse qualquer coisa para que aquilo acabasse, para salvá-los. "Levantem, porra!" ordenou o falcão da porta enquanto Mordok e vários dos seus lobos ferais entravam na câmara. Não esperaram até que Hunt obedecesse ao comando antes de agarrá-lo, os dardos prateados em seus uniformes imperiais brilhando. Hunt exibiu os dentes. Alguns recuaram ao ver a expressão em seu rosto na presença do Umbra Mortis ainda indomado. Até mesmo Mordok, com todos aqueles dardos prateados presos no colarinho, fez uma pausa, pensando. As pernas de Hunt tremiam e o seu corpo rugia de dor, mas ainda assim ele se levantou. As asas mal formadas se mexeram, tentando se abrir em sua fúria angelical. Por mais que aquilo tudo fosse culpa dele, não cederia sem lutar. "Rigelo solicita uma audiência", falou o falcão devagar, batendo um relógio invisível no seu pulso esguio. "Melhor não deixar sua santidade esperando." Hunt não fazia ideia de como Ran ou Baxia conseguiram ficar de pé ao lado dele, mas eles o fizeram entre resmungos e silvos. Um olhar de soslaio para Baxia mostrava que as asas do cão do inferno, já formadas, mas ainda tão fracas quanto as de Hunt, estavam dobradas em forma defensiva. Hunt não nutria muita esperança de que alguns deles mantivessem as asas depois daquele dia. Mas voltar a perdê-las seria melhor do que perder Ran. Bryce, algum dia eu perdoaria se deixasse Ran morrer? Ele algum dia se perdoaria? Hunt já sabia a resposta. Mordok apontou para a arma, para a cabeça de Hunt, e os outros lobos ferais seguiram o exemplo com Baxia e Ran, enquanto soltaram as correntes da parede. Hunt captou o olhar agonizante e exausto de Ran, como eles conseguiram subir aquele pequeno lance de escadas, até onde o falcão estava. "Porra!" "Foi bom conhecer você, Atalá." A voz do príncipe estava abafada, como se até a conversa entre mentes exigisse demais de sua energia. Ou talvez fossem todas aquelas pedras gorzianas neles. Mas de alguma forma, Ran parecia saber seu destino e não parecia que fosse lutar contra isso. "Um passo de cada vez, amigos", murmurou Baxia ao chegarem de início da escada. Hunt odiou. Precisava apoiar a mão na parede fria para conseguir subir os degraus. Odiou sua respiração irregular, as dores no corpo, o esforço necessário para levantar cada pé. Mas fez o que Baxia disse. Um passo de cada vez. E então, o falcão estava na frente deles ainda zombando. Mordok e os lobos ferais mantiveram as armas apontadas enquanto o filho da puta fazia uma reverência zombeteira. "Por aqui, amigos." Mordok riu, o desgraçado. Hunt caminhou com dificuldade até o corredor, a cabeça girando. O caldo ralo e o pão seco tinha sido uma refeiçãozinha de merda. Killan teria feito algum comentário sagaz a respeito. Ele quase podia ouvi-la dizer ao falcão: "Cadê minha pizza, menino pássaro?" Hunt riu sozinho, e o falcão olhou por cima do ombro sem entender. Ran tropeçou, quase caindo de boca nas pedras. Os lobos ferais avançaram, levantando-o antes que caísse de vez. Os pés do príncipe passaram a empurrar de leve a porta, enquanto ele tentava ficar de pé, mas todo o seu corpo falhou. Hunt não pôde fazer nada além de observar os dois lobos ferais arrastando Ran como se fosse a porra de uma mochila. Talvez fosse uma misericórdia para Ran morrer. Era um pensamento abominável, mas... "Por favor, vamos pegar o elevador", murmurou Baxia atrás dele. Hunt riu de novo. Era bem possível que tivesse à beira da histeria. "Cala a porra dessa boca", rosnou Mordok, e Baxia grunhiu, sem dúvida, por causa de um soco que o lobo feral dera em seu corpo machucado. Graças aos deuses, eles de fato foram conduzidos pelo corredor em direção ao elevador, como se fosse uma deixa para as portas folheadas de ouro se abrirem para revelar a corça em seu uniforme imaculado. "Bom dia, meninos", ronronou ela, o rosto frio como a morte, enquanto segurava a porta aberta com as mãos esguias. O outro braço estampava uma tipóia envolta em muitas faixas.
Lydia cumprimentou o falcão devagar e acenou com a cabeça para o braço machucado. Como anda a cicatrização das queimaduras? Hunt entrou mancando no elevador ao lado de Lydia e olhou para a tipóia da coça. Teria ela parado de bancar a rebelde e voltado ao seu verdadeiro eu? Talvez tivesse usado fogo para persuadir um prisioneiro a falar e tenha se empolgado um pouco demais. A expressão de Ram permaneceu mais neutra do que possível. Ele estava de pé de novo, aproximando-se devagar no elevador. Bem, Lydia encostou-se no painel de botões aos olhos dourados, parecendo que iam pegar fogo. Ela cheirou Baxian e depois disse ao falcão: "Você não podia ter dado um banho neles antes?" "Rigelos disse que deveria ser agora mesmo", retrucou o falcão, empurrando Ram para dentro. O príncipe bateu na parede de vidro, na parte traseira do elevador e caiu no chão com um gemido. O falcão estendeu a mão para empurrar o Baxian, mas o cão do inferno exibiu os dentes, e nem mesmo o falcão tentaria alguma gracinha quando o cão do inferno se posicionava ao lado de Hunt, mancando de forma discreta. Quanta coisa mudara desde aqueles anos com Sandriel. E ainda assim era muito pouco. "Espaço para 2", avisou Lydia irritada para os lobos ferais, e 2 soldados impassíveis entraram. Cada um tinha pelo menos uma dúzia de dardos prateados nas golas do uniforme cinza. Lydia ordenou a Mordok: "Fique esperando do lado de fora da baia, lá em cima." Mordok assentiu, os olhos dourados brilhando em antecipação ao derramamento de sangue, e rosnou algo para a unidade de lobos ferais que os fez marchar depressa para as escadas, com uma alegria feroz estampando seu rosto. Mordok partiu com eles. Lydia esperou até que os lobos ferais e seu capitão saíssem antes de tirar a mão da porta. O elevador se fechou e começou a deslizar para cima. Eles emergiram 2 níveis subterrâneos, subindo para o palácio de cristal acima. Uma luz ofuscante atingiu os olhos de Hunt. A luz do dia. Seus olhos, acostumados com a escuridão, tinham dificuldade para focar. Ele não conseguia distinguir nada do mundo ao seu redor. Ergueu uma asa para bloquear a luz, as dores fortes do corpo com o movimento. Ram e Baxian sibilaram, também recuando pela luz. O falcão riu. "Só um gostinho do que o Rigelos vai fazer com vocês." Os 2 lobos ferais riram com ele. Hunt semicerrou os olhos enquanto abaixava a asa e encontrava os olhos do babaca. A se fuder. Mas nem fudendo, esses escrotos o fariam implorar e rastejar, seja pela própria vida ou pela de Ram. Lydia disse com a voz suave: "Tirou as palavras da minha boca, tá lá." Hunt olhou, mas não rápido o suficiente. O falcão com certeza não foi rápido também o suficiente. Hunt sabia que se lembraria desse momento para sempre. O momento em que Lydia Servos puxou a arma e disparou bem entre os olhos do falcão. Fim do capítulo 32. Capítulo 33. Tudo que Ram percebeu foi a luz ofuscante e então a explosão de tiros. 3 corpos caíram no chão. O falcão, seguido por 2 lobos ferais, e diante deles, abaixando a arma do lado do corpo, Lydia. "Mas que porra é essa?" gritou Baxian. Ele não sabia. Ram não havia contado a ele. Mesmo ofuscado pela raiva e pelo ódio, nunca arriscou compartilhar o que sabia da identidade de Daybright com outra pessoa que pudesse traí-la. Usando a mão sem tipóia, Lydia apertou um botão do elevador. "Temos 1 minuto e 30 segundos para chegar ao carro." Ela puxou o molho de chaves do bolso e se ajoelhou diante de Atalar. Um pouco desajeitada por causa da mão enfaixada, libertou primeiro os tornozelos e em seguida os pulsos das algemas gorzianas. Depois foi a vez de Baxian. Ram piscou e ela estava na frente dele com os olhos brilhantes e límpidos. "Calma aí", sussurrou ela. Seus dedos esguios roçaram a pele dele e a pedra gorziana caiu. A magia de Ram aumentou, uma onda de luz estelar se elevando dentro de si. Parou na ponta do braço. E ele estava sem a porra da mão. Ele cambaleou. Lydia o segurou, levantando-o com facilidade, mas não deixou de notar o grunhido de dor pelo quer que isso tenha causado no braço dela, já livre da tipóia. Foi dominado pelo cheiro dela, envolvendo-o e deixando o desespero, enquanto ela passava o braço em volta da cintura dele para mantê-lo em pé. "Há quanto tempo, Lydia?" perguntou Baxian. "Há quanto tempo você trocou de lado?" O rosto dele era mais puro choque. "Vamos ter tempo para ficar batendo papo sobre o nosso passado de rebeldia", retrucou ela, a voz seca, observando números nos andares passando. "Quando as portas se abrirem, vão para a esquerda, depois entrem na primeira porta. Desçam 2 lances, passem pela porta e por fim entrem no carro. Deve caber todos vocês. As asas..." Ela olhou por cima do ombro para Hunt e depois para Baxian. "Elas já estão curadas o bastante para voar? A injeção de Primalux funcionou?"
Era a ela que eles deveriam agradecer pela cura das asas como preparação para a fuga? Fracas, mas funcionais. Ofegou Baxia. Mas você perdeu o juízo? Se acha que podemos sair? Cala a boca, retrucou ela, o braço bom apertando a lateral do corpo de Ran antes de incliná-lo na direção da porta. Só temos 1 minuto agora. O elevador apitou e Ran saiu. E Ran sabia que deveria estar preparado, assim como Hunt e Baxter estavam, mas não conseguia mover o corpo tão agonizante e fraco, mesmo quando as portas se abriram. Em vez disso, Lydia o moveu. Ela avançou pelo corredor, quase arrastando e virou à esquerda com Atalay e Baxter atrás dela. Prontos, tremeluzentes na visão de Ran, a escuridão se acumulou nos cantos. Mal sentia os pés se mexendo, mantendo-os em movimento, enquanto Lydia corria com eles pelo corredor até a porta que havia indicado depois das escadas. Ran tropeçou no primeiro degrau, e lá estava, erguendo-o às costas esguias e levantando-o do chão. Puta que pariu, ela o estava carregando apesar do braço machucado. Ele poderia ter morrido de vergonha se cada movimento não fizesse seu braço doer. Desceram e passaram pela porta de vidro até o estacionamento elevado. Um enorme jipe sem teto, que mais parecia um tanque, esperava-os ali com uma metralhadora armada na parte de trás. Baxter, metralhadora! Ordenou Lydia, enquanto largava Ran no banco do passageiro, a dor ameaçando fazê-lo perder a sua já tênue consciência. O cão do inferno não precisou ouvir 2 vezes antes de se aproximar da metralhadora. Atalay se jogou no banco de trás, mal conseguindo enganchar as asas. Então, Lydia se sentou no banco do motorista, uma pisada forte nos pedais, enquanto engrenou o câmbio e o carro disparou. A garagem de vários níveis estava abarrotada de veículos militares. Alguém com certeza iria vê-los. Alguém viria. Numa curva para baixo, Ran colidiu com o painel lateral do impacto, reverberando dolorosamente por seu corpo, enquanto Lydia deixava o carro derrapar, e então acelerava, fazendo-os voar por uma rampa. Hunt deu uma risada entrecortada, parecendo impressionado, mas parou de rir no instante seguinte. Ran não demorou a descobrir o motivo, a guarita. Havia 6 guardas em volta delas, 2 anjos e 4 lobos. Tinha ouvido o carro acelerar. Eles mal tiveram tempo de notar Baxter na metralhadora. Sequer conseguiu erguer os rifles ou invocar a magia antes que o cão do inferno disparasse uma centena de balas, levando em conta o ângulo da rampa pela qual desciam, e eles estavam bem na mira. O sangue espirrou em uma névoa quando Lydia passou por eles, o carro atropelando os corpos como banquetes nauseantes. Ela quebrou a barreira. Eles irromperam na luz do sol, mas aquilo não trouxe nenhum alívio. Estavam no meio da cidade, cercado de inimigos. Ran não conseguia respirar. Uma voz soltou no rádio, a voz de Declan Emmett. Daybright na escuta. As lágrimas quentes começaram a escorrer pelo rosto de Ran. Lydia disparou com o carro pela larga ponte de pedra entre os palácios e os imponentes portões de ferro nas extremidades. Havia outra guarita ameaçadora logo à frente. Na escuta, Emmett, disse Lydia no rádio, estremecendo ao ter que pegar o volante com o braço enfaixado. O que quer que tenha acontecido com ela deve ter sido brutal se ainda estava com tanta dor. Algo no peito dele se apertou ao pensar nisso. Estamos nos aproximando do portão da ponte. As imagens das câmeras são instáveis. Perdemos você de vista no elevador. Todos aí? Perguntou Deck. Todos aqui, afirmou Lydia olhando para Ran. Ah, ainda bem, caralho! Respondeu Deck, e Ran engasgou com um soluço, então Deck disse. A câmera está mostrando 12 guardas no portão. Não pare, Daybright. Vai, repito. Vai. Eles aceleraram em direção ao posto da guarda, indo direto até a fileira de soldado com armas apontadas para eles. Pareciam inseguros ao ver a Corsa dirigindo o carro. Todos sabiam que irritá-la era sinônimo de morrer. Lydia, avisou Baxter. Eram muitos para atirar ao mesmo tempo, por mais inseguros que tivessem sobre o que fazer. Lydia engatou a marcha mais forte do jipe. O soldado mais próximo, um anjo, se catapultou para o céu, apontando o rifle para eles. O relâmpago de Atalay brilhou numa fraca tentativa de deter a morte prestes a cair. Mas foi Baxter disparando de novo a metralhadora quem derrubou o soldado. As asas do anjo se abriram quando ele caiu, o sangue pingando em uma chuva rubi. Lydia avançou em meio ao combate, abaixando-se enquanto as balas voavam. Eles ultrapassaram a barreira, a madeira explodindo, o palácio de cristal dos Asteres se assomando atrás dele. Um lembrete sombrio do que haviam acabado de fazer. Eles haviam escapado. Então, tinham passado dos portões, lascas de madeiras ainda caindo do jipe enquanto seguiam com tudo pela avenida mais próxima. Surgindo de um beco qualquer, uma van branca se alinhou com eles, a porta se abrindo para revelar. Ei, onde está sua mão, porra? Tristan Flynn gritou para Ran por cima do tiroteio com um rifle no ombro. Ele atirou na direção atrás deles repetidas vezes, e Baxter girou a metralhadora para trás, enchendo de balas os inimigos que o perseguiam. Ran estava chorando para valer. A van virou. Merda!
Flynn berrou ao se esquivar por pouco de um pedestre, uma fêmea Drake que gritou, jogando-se para trás contra a parede de um prédio. O rádio estalou de novo e uma voz de um estranho soou. Daybright, terreno livre em Meridian. Outra voz, terreno livre em Alcene. Outra, pontos em Raviles. E assim por diante, 11 locais no total. Então, sua voz feminina disse, aqui fala Iritz, preparada para fazer a cidade eterna pegar fogo. Que porra tá acontecendo, Lydia? Perguntou Hunt ofegante. Eles aceleraram pelas ruas estreitas da cidade, a van de Flynn formando filas atrás dele e Hunt gritando. São todos lugares da espinha. Atalai estava certo. Cada cidade mencionava era um importante depósito ao longo da ferrovia vital que mantinha as armas imperiais. Lydia não tirou os olhos da estrada enquanto pegava o rádio. Aqui é Daybright. Manda tudo pro inferno, Iritz. Ran conhecia esse nome. Ele se lembrava das três doentes apenas algumas semanas antes, contando para Bryce que a rainha deles, Iritz, adoraria ouvir falar da coragem de Lerraba, a rainha dos duendes do fogo, que estava desaparecida. É pra já, anunciou Iritz. E quando fizeram outra curva fechada para uma rua larga, o corpo de Ran, unido de dor ao colidir de novo contra a porta do carro, surgiu uma explosão do outro lado da cidade. Uma explosão tão grande que só alguém feito fogo poderia ter causado. Ao longe, outra erupção soou. Ran podia visualizar uma sucessão de explosões laranja e vermelho que subia pelo continente. Um depósito após o outro, todos explodindo e virando cinzas. A corça tinha destruído a espinha de Pangera com um golpe fatal, desencadeado pelo fogo da rainha duende perdida. Ron não pôde deixar de se impressionar com o simbolismo disso, pois a única raça de Vanir que esteve o tempo todo ao lado de Atalar durante a rebelião dos caídos que acendera aquele fogo. Ele vislumbrou o rosto de Atalar, toda a admiração, a tristeza e o orgulho que brilhavam ali. A terra inteira parecia estar tremendo com o impacto das explosões. Então, Lydia afirmou. Precisamos de uma distração. A Opium e Iritz nos ofereceram uma. E, de fato, nenhum pedestre ou motorista olhava para o jipe, nem para a van que acelerava a toda velocidade em direção às muitas muralhas da cidade. Todos os olhares se voltaram para o norte, para a estação ferroviária. Anjos em uniformes imperiais voavam até lá, bloqueando o sol. Sirenes soavam. Mesmo que a notícia da fuga tivesse se espalhado para a cidade eterna, toda a Pangera tinha coisas mais importantes para resolver. E a Opium precisava de uma chance de sobrevivência, acrescentou Lydia. Enquanto a espinha permanecesse intacta, eles não conseguiriam ganhar terreno. Certa vez ela disse a Ran que a Opium vinha tentando sem sucesso explodir a espinha havia anos. Ela, entretanto, conseguira de alguma forma. Ela fizera isso por todos eles. Eles viraram uma avenida ainda maior que conduzia para fora da cidade e a van de Flynn emparelhou novamente ao lado deles. Deixa a rodovia com a gente! Vamos pro porto! Gritou ele. Lydia saudou o macho e Flynn deu uma piscadela para Ran antes que a van se afastasse e o Lorde Férico fechasse a porta. Mas à frente deles, uma porção que atravessava as muralhas da cidade, uma luz começou a piscar, um alarme soando em cima da guarita. Do enorme arco de pedra, um grande metal começou a descrever, preparando-se para selar a cidade. Prender os responsáveis pelo ataque à estação ali dentro? Ou prendê-los? Os guardas, todos os lobos em uniformes imperiais, viraram-se em direção a eles. Ran estremeceu quando Baxter disparou antes que eles pudessem sacar as armas. Pessoas gritavam pelas calçadas, fugindo para dentro dos prédios e se concentrando atrás dos carros estacionados. Não vamos conseguir! Gritou Baxter enquanto Lydia se aproximava do ponto da guarda. Lydia! Avisou Atalar. Abaixem-se! Lydia berrou. E Ran fechou os olhos afundando enquanto a grade baixava num ritmo alarmante. O metal rangeu e explodiu bem em cima deles, o carro balançando e sacudindo. Mesmo assim, Lydia continuou dirigindo. Ela avançou para a estrada além da cidade enquanto a grade se fechava atrás dela. Foi por pouco, não acha? Hunt gritou para Lydia e Ran abriu os olhos para descobrir que a metralhadora fora arrancada. Baxter se agarrava com todas as forças traseiras ao jipe, com um sorriso maníaco no rosto. Eles tinham conseguido com os portões da cidade fechados. Todos os carros que faziam a patrulha por terra haviam ficado lá dentro, exatamente como Lydia devia ter planejado. Essa foi a parte fácil, anunciou Lydia, mais alto do que o som do vento. E o jipe partiu para o campo, para os olivais, as colunas ondulantes mais além. Ran remexeu de onde estava, apoiado no painel lateral. O pulso dele sangrava, a ferida estava reabrindo. Declan disse pelo rádio. Me coloca para falar com ele. Por um instante, Ran encontrou os olhos dourados e brilhantes de Lydia. Então, ela estendeu o rádio para ele. Tudo que Ran pôde fazer foi segurar o rádio com a mão boa. E boa ainda era para ser otimista.
Ele não tinha mais unhas. Ei, Deck! Gemeu ele. Declan riu alto, como se estivesse contendo as lágrimas. Cara, é bom pra caralho ouvir sua voz. Bran fechou os olhos com força, sentindo um nó na garganta. Eu te amo, sabia disso? Pode falar de novo quando eu te vir. Daqui a 1 hora. Vocês têm uma viagem tanto pela frente. Coloque Daybright na linha de novo. Bran ergueu o rádio para Lydia em silêncio, tomando cuidado para não tocá-la, para não olhar para ela. Aqui é Daybright, disse Lydia, e Bran olhou para trás. Uma coluna de fumaça subia na parte da cidade onde as cúpulas de vidro da estação ferroviária um dia brilharam. Você quer primeiro as boas ou as más notícias? Perguntou Deck pelo rádio. As boas. A maior parte das forças de segurança imperiais está na estação ferroviária e a cidade está fechada. Iritis conseguiu escapar. Ela desapareceu no campo, sabe-se lá para onde ela foi. Dê instruções para onde ela poderia ir e o que fazer, explicou Lydia com voz calma, mas depois perguntou. Então, qual que é a má notícia? Mordok e dúzias de lobos ferais também conseguiram sair pelo portão sudoeste antes de fechar. Acho que descobriram que você está indo para a costa. Merda! Xingou Atalar no banco de trás. E o Flynn? Perguntou Lydia. Flynn está atrás deles. Mordok e companhia estão atravessando essa estrada em que você está. Na velocidade vão alcançar vocês em 10 minutos. Dirija mais rápido. Eu já estou na velocidade máxima, então você vai ter que encontrar uma maneira de se livrar deles. O frio percorria o corpo de Bran e nada relacionado com os ferimentos ou sangramento em seu braço. Ele se atreveu a olhar para Lydia e olhar na verdade, de verdade para ela. Ela encarava a estrada à frente, o vento fazia as mechas de seus cabelos dourados se soltarem do coque no alto da cabeça. A expressão em seu rosto deixara evidente que ela estava raciocinando. Baxian disse por cima do som do vento. Eles vão colocar todos os guardas daqui à costa para vigiarem a estrada. E tinha acabado de perder a metralhadora. Lydia pegou o coldre na coxa e entregou a arma para Atalar. É tudo que temos? Perguntou Atalar, contando as balas. Bran não precisou olhar para saber que não havia armas o bastante para ajudá-los a enfrentar essa situação. Se eu tivesse trazido mais, alguém teria desconfiado, retrucou Lydia. A voz de Declan instalou no rádio. Qual é o plano, Daybright? Bran observou seu rosto lindo e perfeito, observou a determinação que dominava suas feições. Mande o barco para as coordenadas que combinamos, disse ela para Declan. Prepare a escotilha para um pouso aéreo. Fim do capítulo 33. Meu povo, vou dar só uma paradinha aqui para comer uma coisa, beber uma água e já eu volto com mais capítulos para vocês.